Bem, igreja, o mais importante é o que o Senhor se agrade do nosso louvor, amém? O mais importante é a gente sair daqui hoje na certeza, eu entreguei tudo para o Senhor, entreguei o meu melhor, eu o adorei, amém? Você trouxe sua Bíblia? Que bênção! Então hoje nós vamos ver sobre a verdade verdadeira, redundante isso, mas você vai entender, a verdade verdadeira. Estamos chegando já ao final de outubro e você sabe o que tem no final do mês? O que nós comemoramos? Não é o Halloween, tá? Não é o Dia dos Mortos lá, queridos, não é isso que eu estou falando. É algo que nós celebramos como igreja, uma data muito importante para nós. Qual é? Que dia que vai ser? Dia 31, dia da Reforma Protestante. Então, essa reforma foi fruto da ação do Espírito Santo no meio da sua igreja, isso na Idade Média, século XVI, especialmente na Europa, onde esse movimento, essa ação do Espírito Santo fez surgir uma renovação espiritual e doutrinária. Agora, quando falamos em reforma, o que você pensa? O que traz à mente? Conserto, né? Quando você vai reformar algo, você quer tornar aquele algo num estado melhor, ainda melhor. Ou seja, você pensa numa reforma de uma casa, você pensa na reforma de um carro, uma reforma de um móvel, ou seja, aquilo já foi novo, já foi bonito, mas com o uso acabou se desgastando e agora você quer tornar aquilo novo de novo. Então isso é uma renovação, isso é tornar novo, isso é reformar. E é isso que aconteceu com a igreja. A igreja precisou passar por uma reforma, por uma restauração, por uma renovação, e isso aconteceu por quê? Porque ela estava diferente da forma com a qual ela foi criada. E o Espírito Santo fez isso. Então nós pensamos em algo a ser melhorado, nós não consertamos algo para ficar pior, nós consertamos algo para ficar melhor. E isso também nós temos que pensar na igreja, foi isso que foi o movimento da reforma. A reforma trouxe conserto ao que estava errado. Mas mais do que comemorar e celebrar, que é uma coisa importante para nós como igreja, nós também temos que, hoje, entender a nossa responsabilidade de também defender a verdade. Amém, igreja? Romanos 1,17 diz, o justo viverá pela... Diga aí, o justo... Todos juntos? O justo viverá pela fé. Esse versículo ele é tão conhecido, mas este versículo tirou das trevas um monge chamado Martin Luther e deu a ele a compreensão da graça e do verdadeiro evangelho. Nós vamos comemorar 508 anos da reforma, onde o monge agostiniano Martin Luther atravessou a pracinha de Wittenberg, na cidade da Alemanha, e fixou na porta da catedral 95 teses contra os erros da igreja romana. Dia 31 de outubro de 1517, foi o ápice do movimento, que os pré-reformadores vinham anunciando há cerca de 200 anos. Nós conhecemos a história. Lutero, por ser monge, por ter acesso ao latim, ao grego, ao hebraico, por saber ler, estudou a Bíblia e entrou numa profunda crise pessoal, espiritual, por olhar para a igreja e ver que a igreja tinha se distanciado daquilo que os apóstolos ensinaram, que Jesus ensinou. E ele encontrou 95 teses que ele colocou e fixou os erros que a igreja estava vivendo e praticando. Ele fixou isso na porta da igreja em Wittenberg. Já imaginou se essa moda pegasse hoje? Se as pessoas começassem a
fazer uma relação daquilo que as igrejas estão fazendo de errado e colasse na porta das igrejas? Imagina se a moda pega. Mas, queridos, a reforma, então, não foi uma inovação, mas foi uma renovação da igreja. Uma volta às doutrinas apostólicas, aquilo que Jesus ensinou, uma volta às escrituras, aquilo que colocou a igreja de volta nos trilhos da verdade. A intenção de Lutero não era romper com a igreja romana, mas discutir alguns pontos que não concordavam com a Bíblia. Mas a cúpula romana levou a essa situação. Quem era Lutero? Bom, lá vem a história, tá, irmão? Senta aí que lá vem a história, então, tá? E sabe que domingo passado o Angel do Ministério Infantil chegou para mim e falou assim: pastor, você prega muito rápido. Às vezes as crianças não têm nem tempo de comer um lanchinho. Cara, não é a primeira vez que eu ouço isso. E sabe que eu fiquei feliz que eu nunca ouvi isso em outra igreja? Rapaz, nunca ouvi isso. Então tá bom isso, né? Então hoje eu posso aproveitar, amém? Alguém diz amém, algum sorriso meio amarelo, vamos lá. Irmãos, lá vem a história. Hoje vai ser um pouco mais doutrinário o culto, certo? Mas vamos lá, é importante. Quem era Lutero? Era filho de um minerador saxão, nascido em 1483. Ele queria estudar e se tornar advogado. Porém, em 1505, Lutero foi surpreendido por uma grande tempestade e um raio o jogou no chão. Desesperado, fez um voto de que, se sobrevivesse, se tornaria um monge. Após isso, procurou um mosteiro agostiniano e tornou-se um monge. Lutero buscava alcançar a justificação através de seus esforços, era dedicado ao estudo das Escrituras e fez doutorado em teologia. Foi então nomeado para lecionar na recém-estabelecida Universidade de Wittenberg. Já pensou se isso acontecesse hoje? Deus tem umas maneiras estranhas, às vezes, de falar com as pessoas, né? Mas já pensou se você, Senhor, fala comigo, Deus faz uma obra na vida e Deus manda um raio para você? Quem mandou aquele raio? Lutero. E Deus faz isso às vezes. Deus manda raio, Deus manda anjo, Deus manda vento, Deus manda fogo, Deus manda pomba, Deus manda... Oi? Vale, deserto, manda também. Deus manda ventos, faz águas subirem, rios transbordarem contra a sua casa, para ver se você está firmado na rocha ou não. Então Deus faz essas coisas. Amém, queridos? Deus sabe o que a gente precisa, né, para colocar a gente nos trilhos. E Deus tocou esse homem. E usou esse homem. Por isso, a reforma não veio de Lutero. A reforma veio através de Lutero. Houve muitos outros pré-reformadores, mas ele sim foi o ápice do momento em que realmente esse movimento se desencadeou, ganhando grandes proporções realmente, né? O que mudou a história. Certo, gente? Então, a reforma não veio de Lutero, a reforma veio do céu. Lutero, quando começou a ler a Bíblia, ele não aguentou e não conseguiu ficar em silêncio. Não conseguiu ficar calado em ver tanta distorção da verdade. A primeira reforma precisou acontecer no coração de Lutero, para depois acontecer através dele. O Espírito Santo continua operando uma reforma na igreja, porque ele quer apresentá-la a Cristo Jesus como uma noiva, sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem nada semelhante. Amém, queridos? Está na Bíblia isso? Amém? Então tenham paciência comigo, porque eu também estou em reforma, certo? Você está em reforma? Então estamos em obra aí, né? E vamos lá. Como a igreja chegou àquela situação? Está estudando Atos nos grupos familiares de maneira expositiva e vemos tantas coisas maravilhosas, né? Espírito Santo agindo, milagres, sinais, pessoas se convertendo, o evangelho chegou na Europa, está se espalhando, coisa maravilhosa, coisa tremenda, mas o que aconteceu para a igreja sair desse caminho?
no ano 380 depois de Cristo. Vamos ver aqui os erros aqui que a igreja cometeu. Após a morte de Jesus, os cristãos foram perseguidos, até que no ano 312 depois de Cristo, na noite anterior à batalha de Milho, o imperador romano Constantino teve um sonho no qual aparecia uma cruz e nela estava grafado a frase "In hoc signo vinci", isso é em latim, quer dizer, sob este signo vencerás. Imediatamente ordenou que pintassem a cruz nos escudos e eles foram para a batalha e venceram. Constantino, então, depois dessa experiência, declara-se cristão. Pensa bem que até então o império perseguia os cristãos, duramente matava. Mas quando esse imperador, então, teve essa experiência, ele, então, agora passa a se tornar um cristão, alguém que perseguia, mas agora que institui essa religião, chamada cristianismo, como a religião oficial do Império Romano, declarando ser católica apostólica romana. A partir então, o imperador constituiu uma série de benefícios ao cristianismo. Muitas pessoas, prestem atenção ao que aconteceu aqui, muitas pessoas passaram a aderir à religião cristã, não por convicção de fé, não por conversão, mas por causa de uma série de favores: isenção de impostos, terras. Com a união da religião e Estado, a fé foi decaindo. Até o ano de 1500, o mundo viveu um período que quem estuda teologia sabe que é conhecido como a Era das Trevas. Erros que a igreja cometeu que levaram à reforma. Vamos lá. No ano 380, a igreja aceitou a oração por mortos. Foi tudo em concílios, tá? Não botei os anos de cada concílio, mas é a partir do ano 300. 535 depois de Cristo, a instituição das procissões. Em 538, a adoração à Virgem Maria. Em 1022, a legalização da penitência por dinheiro. Em 1059, a aceitação da transubstanciação da ceia, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana começou a dizer que o pão que você ingere na ceia, ele se transforma na carne de Cristo, e o vinho que é tomado se transforma no sangue de Cristo, enquanto que Jesus apenas usou esses elementos como uma metáfora. Em 1215, adotou a adoção da confissão auricular, ou seja, é até recomendado na Bíblia que a gente confesse os pecados uns aos outros para ser curado, mas não ao sacerdote como se ele tivesse o poder de perdoar os nossos pecados, intermediar com Deus. Em 1470, a invenção do rosário. E vai muito mais, tá, queridos? São os principais aqui, tá? O povo não tinha acesso às escrituras, à Bíblia que nós temos hoje. Não existia isso na mão do povo. Existia a versão em hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Depois o Novo Testamento foi escrito no grego koineu, o grego comum da época. Depois surgiu a Vulgata, que era uma versão de Jerônimo, que é tanto o Antigo quanto o Novo Testamento no latim. É isso que se tinha. E o povo não tinha acesso, muito do povo nem sabia ler. A reforma foi um marco até cultural, porque muitas pessoas passaram a aprender depois da reforma a ler para aprender a conhecer as escrituras. O povo não tinha acesso às escrituras e não sabiam que estavam sendo enganados. Ou seja, o sacerdote falava, o povo obedecia. É de Deus, é o homem de Deus. Mas Lutero tinha acesso, e quando descobriu Romanos 1,17, o justo deveria viver pela fé, ele quebrou o silêncio, não aguentou mais. E não adianta só mostrar a ferida, tem que dar o remédio. E é isso que foi a reforma.
os reformadores estabeleceram 5 pontos fundamentais da fé. 5 bases, 5 lemas, 5 bandeiras. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente glórias a Deus. Amém? Diga aí, somente a graça, diga aí. Somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente glórias a Deus. Seu Jaime, diga aí no latim. Somente a graça, sola gratia, somente a fé, sola fide, somente Cristo, somente a glória a Deus, somente glórias a Deus. Só lhe deu glória. Muito bem. E somente as escrituras está faltando. Só a escritura. Palmas para o seu Jaime aí, né? Glória para Jesus, né, seu Jaime? Mas ele estudou latim, né? Por isso que eu provoquei ele, né? Ainda bem que não ficou lá, né, Ivone? Senão não ia estar casado, né? Ele ia perdido o marido, né? Então, irmãos, os reformadores conseguiram definir esses 5 pilares, esses 5 fundamentos inegociáveis que tinham sido desvirtuados. Então, a reforma não foi um desvio, mas foi uma volta às Escrituras, ao cristianismo apostólico e às doutrinas da graça de Deus. Amém? Foi a introdução? Vamos lá. São 5 solas, então, né? Vocês querem falar em latim também? Então repitam: sola gratia, sola scriptura, sola fide, solo Christus. E faltou algum? Soli deu glória. Glória a Deus, amém? Então, palmas para todo mundo aí. Hã? Pois é, queridos. Agora você imagina isso, queridos, que na época de Lutero, nós estamos em 1517, 1508, por aí, as missas eram feitas em latim, essa língua aí. Entendia quem podia. Quem entendia? Quase ninguém. No teu tempo, 1560? Então, 1960, né? A missa ainda era em latim. Vocês estão entendendo, irmãos, que o povo não entendia a palavra de Deus? Então, irmãos, o primeiro ponto nós vamos falar disso. Somente a Escritura, só a Escritura, somente a Bíblia. Então, irmãos, a Bíblia estava esquecida. O povo só ouvia alguns trechos da Bíblia em latim, na missa, e o clero usava como bem entendia. Então, o movimento da reforma disse não a todas as práticas estranhas da Escritura, a todo o ensino errado. A reforma se posicionou, os homens pagaram alto preço, irmãos, pessoas morreram por causa disso. Pessoas foram tidas como hereges, foram jogados em fogueiras. 2 Timóteo 3, 16, 17 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Queridos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Não é que ela contém, ela é a palavra inerrante, ela é a verdade poderosa, transformadora, ela contém toda a revelação que o homem precisa a respeito da salvação, de Deus, de tudo. Ela é suficiente para conhecermos a Deus, suas promessas, a sua vontade, a salvação, a vida eterna,
Palavra de Deus, a Bíblia não precisa ser atualizada, não precisa ser ressignificada, ninguém pode mudar nada, ninguém pode tirar nada, ninguém pode adaptar nada a ela. Ninguém, queridos. A gente sabe que há um movimento, há uma tendência, estão querendo arrancar páginas da Bíblia, estão querendo mudar as palavras da Bíblia para que se torne aceite a cultura de hoje, mas ninguém é mais importante do que a Bíblia, nem político, nem intelectual, nem teólogo, nem pastor, nem padre, nem papa, ninguém. Ninguém está acima da Bíblia. Ninguém tem essa autoridade, nem a igreja, nem nenhuma denominação pode mudar o que está escrito, está revelado nas Escrituras. A Bíblia é sempre viva. Apocalipse 22, 18, 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas no livro. Então, irmãos, a Bíblia é viva, a Bíblia é atual, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela fala ao nosso coração. Alguém já disse que o manual, alguém já comparou a Bíblia com o manual de computador e disse, assim como o manual do computador se tornou obsoleto porque houve evoluções do computador, a Bíblia também é obsoleta, não serve mais porque não é atual, porque o ser humano evoluiu, mas o ser humano continua o mesmo pecador, o mesmo miserável pecador. Então a Bíblia continua viva, continua atual. Deus escreve a história antes dela acontecer. Quem anda na palavra é mais feliz, não falta sabedoria, não falta luz para cada passo. Não é a gente que fala com a Bíblia, é a palavra de Deus que fala com a gente. E é por isso que a mensagem é tão transformadora, porque é a palavra de Deus, porque é a verdade, porque é o Espírito Santo. Gálatas 1:8, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, seja anátema. Sabe o que é isso? Seja excluído, seja excomungado, seja maldito. Paulo está dizendo que ainda que venha um anjo de luz, você consegue imaginar algo mais lindo que um anjo de luz? Mas é o que Paulo diz, ainda que um anjo de luz, e o próprio diabo se faz de anjo de luz, aparecesse e pregasse o teu evangelho que vai além desse que nós temos que pregar, está na Escritura, seja anátema, seja rejeitado em nome de Jesus. A reforma foi uma volta às Escrituras. A Bíblia é a fonte de autoridade. Estão entendendo isso, irmãos? A fonte de autoridade é a Bíblia, não é o Papa, não é o pastor, não é a denominação, não é a igreja, é a Bíblia. A Bíblia, quem tem a palavra final, ela é a única regra de fé e prática da igreja. Irmãos, ler a Bíblia com aquela atitude de só ler aquilo que gosta é brincar de bem me quer e mal me quer. Ah, isso eu quero. Ah, isso aqui eu creio. Não, mas isso aqui eu não creio. Não, hoje eu só vou ler Salmos, porque Salmos, né, é mais bonitinho, né? Gosto mais de Salmos. Irmãos, isso é brincar com a palavra de Deus, queridos. Isso é não levar a sério a palavra de Deus. Toda a palavra é inspirada pelo Senhor. Toda ela deve ser lida, toda ela deve ser examinada, toda ela deve ser estudada. Se você é cristão e não lê a Bíblia, você despreza os reformadores. Lutero passou anos da vida dele traduzindo a Bíblia à língua alemã, para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus e pudesse julgar as coisas pela palavra do Senhor. E aí veio a revolução. Aí veio a revolução. Quando a palavra foi colocada na mão do povo, e as pessoas puderam ler a mensagem inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Tem gente muito bem informada sobre o que acontece no mundo, no Brasil, mas não sabe quase nada a respeito da Bíblia, sobre aquilo que é mais importante.
Tem também aqueles que conhecem e não praticam. Sabem falar da vida de Davi, de Jesus, de Paulo, mas não sabem renunciar. Sabem orar o Pai Nosso, mas sabem falar sobre perdão, mas na hora de perdoar guarda mágoas. Na hora de servir, quer ser servido. Na hora de pedir desculpas, dá desculpas. Fala de santidade, mas só para os outros. Fala bem, mas age mal. Não passa de um fariseu moderno. Quem escolhe qual parte da Bíblia deve seguir, não segue a Cristo Jesus. Segue a si mesmo. Você tem uma Bíblia? Você lê ela? Você ama essa Bíblia? Você estuda ela? Você interpreta ela? Sabe, irmãos, foi lendo a Bíblia que eu vi o quanto eu sou errado. Foi lendo a Bíblia que eu vi quanta coisa errada, irmãos, tem na minha vida. Foi lendo, estamos juntos, mano, obrigado. Também te amo. Me fez eu sentir menos mal. Mas é lendo a Bíblia, irmãos, que eu vejo, irmãos, o quanto tem que crescer. Isso mesmo, Elton. É que Deus se revela, foi lendo a Bíblia que a gente... Agora, se eu não ler a Bíblia, irmãos, minha vida vai mudar o quê? Ah, pastor, mas os tempos mudaram. A Bíblia é útil ainda, não está ultrapassada. O Felipe Neto falando aqui, a Bíblia está ultrapassada, né? A Bíblia não está ultrapassada, irmãos. A Bíblia é útil hoje ainda? Hã? Opa, amém? Tem crente aqui? Amém. Como você reage com essa tendência, irmãos, de querer atualizar a Bíblia, de querer mudar a Bíblia? Como você reage a isso? A Bíblia não é antiga e nem moderna. A Bíblia ela é eterna. Em Mateus 24, 35, Jesus declarou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Se cumprirão. É a verdade. Ok? Aí foi só a escritura. Vamos só na graça? Somente a graça? São 5. Amém, irmãos? Tem mais então? Segura aí. Somente a graça. Irmão, Deus já nos tem dado tudo o que nós precisamos. Tudo o que somos, tudo o que temos vem de Deus. A salvação também vem de Deus. Não há nada, Paulo diz, não há nada que nós tenhamos recebido do que nós possamos nos gloriar, diz Paulo. Não há nada que nós possamos fazer, nós somos miseráveis pecadores. Só podemos chegar diante de Deus através do sacrifício de Jesus. Entender a graça de Deus passa também por entender quem nós somos. Nós somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Efésios 2, 8, 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de? Não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, essa foi uma verdade que Lutero e os reformadores resgataram e protestaram ao ver o luxo da igreja romana e a pobreza do povo, que juntava moedas para pagar com dinheiro pelo perdão dos pecados. E não tinha que cumprir penitências. Na época, João Tetzel dizia: logo que uma moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Só não tinha Bíblia. Isso que era ensinado. Então, por certa quantia, ele emitia cartas de indulgência para serem apresentadas ao padre confessor, para que ele concedesse plena absolvição. Lutero leu na Bíblia que Jesus, com seu sangue, pagou por todos os nossos pecados e por sua graça somente nos perdoava, sem a necessidade de nenhuma obra. Nós somos salvos não pelo que fazemos para Deus. Nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Certo, irmãos? Não há nada que nós possamos fazer para nos salvar.
Tudo é mérito, tudo é honra do Senhor. Ele fez tudo. Nós não somos salvos. Se nós pudéssemos fazer boas obras ou alguma coisa que pudéssemos nos salvar, seríamos salvos pelas obras. E Deus nem precisaria ter enviado Jesus. Por que Deus enviaria Jesus para morrer pelos nossos pecados se houvesse outro meio para a salvação? Mas não havia outra maneira. Só Jesus poderia pagar o preço do pecado. Só a obra dele salva. Qualquer obra que nós façamos jamais poderá nos salvar. Não somos nada sem a graça de Deus. A salvação é um presente dado a quem não merece, mas precisa. Nós. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. Eu merecia a condenação, mas Deus me salvou. Eu merecia o inferno, mas Deus me deu o céu. Eu merecia a morte eterna, o afastamento eterno de Deus, mas Deus me deu a vida eterna, a eternidade com Ele. Isso é graça, bem, irmãos? Super abundante. Lembra que a gente cantava isso, os mais antigos aí, né? Graça, super abundante graça. O erro de comércio da fé não ficou restrito aos tempos medievais, mas está presente hoje, desta vez, entre os evangélicos, que são incentivados a dar cada vez mais dinheiro para receber bênçãos maiores de Deus. Os católicos medievais vendiam o perdão. Os pregadores evangélicos modernos vendem bênçãos terrenas. Apesar dessa diferença, o princípio é o mesmo: benefício concedido por Deus em troca de dinheiro. Mas a reforma afirmou: só há graça. Só a Escritura, só a graça, e agora só há fé. Sola fide, amém? Diga aí, somente a fé. Naqueles dias, a aquisição da salvação estava associada a ações de caridade e piedade religiosa. Os reformadores afirmaram: nenhum de nós tem mérito algum para barganhar com Deus. Todos chegamos com as mãos vazias diante dele. Romanos 6,23 afirma: o salário do pecado é a morte. Porém, a grande bênção de Deus é que Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Salmo 103:10. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8, 9. Naquele tempo, irmãos, 1500 e diante, relíquias, imagens de santos, imagens eram venerados, carregados em procissões. Multidões buscavam contato com os objetos sagrados. Lutero viu na Bíblia que a fé é invisível, que nada daquilo era necessário. Você não precisa, irmãos, de um objeto, de um amuleto, de um copo d'água em cima da televisão, de uma rosa ungida, de uma lâmpada. Escarcel fazem sincretismo religioso para apoiar a fé das pessoas. Não precisa de nada disso. A fé é algo invisível. Essas coisas não agradam a Deus. Não precisa ir para o Chile e fazer uma caminhada de 300 quilômetros com penitência para agradar ao Senhor. Essas coisas não agradam a Deus. O que agrada a Deus é a fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Somente pela fé podemos receber a salvação, as respostas às nossas orações. Pela fé somos abençoados. O justo viverá pela fé. E viver pela fé é muito mais do que participar de uma atividade religiosa. Viver pela fé é refletir Cristo Jesus na sua vida, a mudança que o Espírito Santo realizou dentro de você. A diferença que Cristo faz em sua vida. Amém? Então, só a Escritura,
somente a graça, somente a fé, e agora? Somente Cristo. Falei, somente Cristo. Amém. Irmãos, haviam tantas imagens na igreja que o povo acreditava que para cada coisa devia pedir para um santo. Quer casar? Quem quer? Já sabe, né? Liberta Jesus, liberta Jesus. Reforma ele, Senhor. Causas impossíveis? Olha o expedito lá. Está ajeitado o expedito. Reforma Jesus, esse irmão. Irmão, de onde veio isso, irmãos? Sabe de onde veio a história dos padroeiros? Não vou entrar nisso, mas vou entrar. Constantino mandou, assim quando morria alguém da realeza, irmãos, independente de onde estava o corpo, quanto tempo estava lá, eles recorriam e faziam um enterro digno, porque era realeza, alguém importante, um nobre. Quando Constantino declarou o cristianismo como a religião oficial do Estado, ele mandou que fosse desenterrado alguns cristãos para que tivessem um enterro digno. E foi levado para a cidade e feito um monumento, né? E aí começou essa história de padroeiro da cidade. Entender de onde surgiu isso aí? Entender de onde veio isso aí? Esse contexto aí. Então só Cristo, amém, queridos? Haviam tantos personagens naquela época que a pessoa de Jesus ficava meio de lado, assim. Totalmente de lado. Quase nem percebido. Pouco se falava a respeito de Jesus. Lutero protestou. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Só Jesus tem poder para salvar. Só Jesus tem poder para responder orações, aqueles que lhe invocam. Por sua morte na cruz, ele abriu uma porta no céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Ele abriu essa porta no céu. Amém, queridos? Olha a verdade que estava apagada. Pedro afirma em Atos 4, 11 e 12, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está na Bíblia. Só Jesus salva. Colossenses 1,15 fala da supremacia de Cristo, queridos. Se você não vê Jesus como máximo, você vai ver a sua dor e seus problemas como supremo na sua vida. Jesus é majestoso. Nós cantamos, hoje a minha esposa estava tocando violino, essa melodia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu estava escrevendo e escutando ela tocando violino isso. Essa é a verdade bíblica, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, irmãos, a vida perde o sentido se Jesus não for o centro. Jesus é o centro da Bíblia, deve ser o centro do nosso viver. Não é Cristo e mais uma coisa, não é Jesus mais a religião, não é Jesus mais a denominação, não é Jesus mais Paulo, Pedro, ou Maria ou Papa. É Cristo somente. Só Jesus salva, só Jesus, somente Jesus. Esse foi a reforma, esse foi o grito dele, só a graça, só a fé, só a escritura, somente Cristo. Não é Cristo e mais alguma coisa. Os vendedores de indulgência da Idade Média trocavam a salvação por dinheiro. Os mercadores modernos da fé vendem não apenas a salvação, ou seja, eles quase não falam sobre salvação. Os antigos ainda falavam. Hoje só falam de bênçãos terrenas.
O culto é voltado à prosperidade e bênçãos terrenas. E o povo que não lê a Bíblia se deixa levar. Tudo em torno do dinheiro, tudo em torno da fama, tudo em torno de uma troca de benefício, que você fizer isso e der tanto para Deus, e quanto maior a tua oferta, mais Deus vai te abençoar, mais você vai ganhar, e vamos para a farra. Boa parte da comunidade evangélica que não lê a Bíblia enxerga esses homens como modelo de sucesso e querem ser como eles. Vem a prosperidade financeira de seus líderes como provação de bênção. Aí o líder evangélico tem um helicóptero, tem carros de luxo, mansões em Orlando, contas em paraíso fiscal. E os evangélicos, esse é um homem de Deus, ungido, abençoado, as bênçãos na vida dele são a prova de que ele é de Deus. Que palhaçada! Aonde você viu Jesus tendo esse tipo de atitude e comportamento aos apóstolos, os pais da igreja? E os evangélicos seguindo esses homens. Quanto custa a sua fé? Vende-se Cristo. Muitos estão afortunados a custo do evangelho, promovendo encontros de empoderamento. Dizem estar pregando a palavra, mas estão aplicando ferramentas da psicologia, neurociência, gestão pessoal, e de vez em quando falam algo de Jesus para dizer que estão falando do evangelho. Tem nada a ver do evangelho ali. Se a igreja promete prosperidade em troca de dinheiro, então ela não é igreja, mas sim um comércio da fé. Nem Jesus, nem apóstolos fizeram milagres em troca de votos financeiros ou campanhas. Examine o seu coração. Onde você tem colocado a sua fé? Somente em Cristo? Ou em Cristo e mais alguma coisa? Contra a comercialização da fé, creia somente em Jesus Cristo para a sua salvação. Amém, queridos? Então falamos aqui somente a graça, me ajuda aí? Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo. O que falta? Só lhe deu glória, somente glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O homem foi criado para quê, igreja? Para a glória de... Esse é o propósito de todos nós. Criados para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. No entanto, os homens buscam glória própria, querem ser exaltados diante dos homens. E os reformadores aqui em defesa aos primeiros mandamentos levantaram a bandeira, somente glória a Deus. Diante da veneração dos santos, das relíquias, os reformadores defenderam corajosamente que somente Deus é digno de glória. A canonização, a beatificação não é algo exclusivo do passado. Vemos hoje formas evangélicas de endeusamento de pessoas, pastores que canalizam para si a atenção que deveria ser direcionada a Jesus. Multidões são atraídas por heróis religiosos que se apresentam como autoridade espiritual máxima para resolver problemas e, é claro, receber recompensas em nome de Cristo. Somente Deus merece adoração. Deus é o Criador de tudo que existe. Toda a glória é devida ao seu nome. Há um só Deus vivo e verdadeiro. O homem não é o centro do universo. Deus é. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Uma igreja verdadeira não adora homens. Uma igreja verdadeira não adora imagens. Mas adora somente a Deus. Deus não divide a sua glória.
Toda glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação a Deus. A salvação é obra de Deus, planejada, executada e consumada por Deus. Nós cantávamos um salmo antigamente que dizia: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Amém? Para encerrar aqui, na contramão da reforma, o neopentecostalismo tem ensinado outras 5 solas. Primeira sola, sola paparico. Ninguém é pecador depravado. Todos são meus lindos príncipes e princesas do Senhor. E somos paparicados por Ele. Como disse a grande levita reformadora ex-Bondi e companhia, somos perfeitos. Alguém também disse que somos a fraqueza de Deus. A segunda sola do neopentecostalismo é a sola finanças. Eleição comercial. Esteja em dia com as suas obrigações da igreja e Deus te elege. Contribua com campanhas de qualquer tipo. Observação, não é indulgência, hein? Olha lá. Terceira sola do neopentecostalismo. Sola ganância. A ganância dos santos. Para que você se mantenha na igreja, as bênçãos devem ser sempre o seu foco. Se precisar, determine a sua bênção. Não fique doente. Não aceite derrotas. E estude a riquíssima teologia da prosperidade. Pobreza é sinal de fracasso. Catecismo Menor, fonte Catecismo Menor de Edir Macedo. Quarta sola. Sola implorável. Graça implorável. Deus implora a sua atenção. Cristo morreu por tanto sofrimento apenas porque quis parecer amoroso. Na verdade, Ele quis que vivêssemos materialmente prósperos. É um exagero dizer que vamos sofrer nesse mundo. Afinal, Jesus tinha até casa na praia. Fontes, Institutos de Abílio Santana. Sabe por que a gente usa esses nomes sem medo de um processo? Porque está na rede. São falas deles. Ensinando e enganando o povo. Quinta sola. Sola exagero. Expiação exagerada. Cristo morreu por tanto sofrimento apenas porque quis parecer amoroso. Na verdade... eu troquei aqui, né? Essa foi a sola exagero. Então, a sola implorável é: Deus implora a sua atenção. Ele é carente. E precisa de você. E te dará qualquer coisa para que você o siga. Como diz o Catecismo de Tales, o Filho. Afinal, Deus é um Deusão bonitão e legalzão. Vai no show dele para ver quantas pessoas estão lá. Achando o máximo. Sem conhecer, irmãos, para concluir, sem conhecer a verdade bíblica, se torna difícil detectar as heresias. Sem conhecer a Bíblia, é muito fácil ser enganado. O diabo tentou enganar Jesus com a Bíblia, na tentação do deserto. Citou ela. Ouça este conselho, não coma pela mão dos outros, mas examine você mesmo se aquilo que você prega, aquilo que é pregado aqui, aquilo que você ouve, está de acordo com a palavra. Defenda a sua fé. 5 princípios que revelam se a igreja é verdadeira, mas também revelam se o cristão é verdadeiro. Ou se precisa de reforma. Somente a Bíblia. Vamos dizer junto, vamos ficar em pé, vamos dizer isso junto. Eu falo e você repete, amém? Somente a Bíblia é a palavra de Deus.
Somente a graça perdoa pecados. Somente a fé pode levar à salvação. Somente Cristo é o Salvador. Toda glória somente a Deus. Amém? Amém, queridos? Não seja enganado. Não seja seduzido. O familiar da semana passada foi visto sobre os bereanos, né? Que examinavam as Escrituras enquanto Paulo lhes anunciava a Cristo. Eles conferiam se era conforme as profecias do Messias realmente confirmavam. Então, irmãos, não seja enganado. Não se deixe levar pelas aparências. Deixe-se levar pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Amém? Alguém levanta uma oração daí para nós encerrar? Eu sempre oro aqui, mas eu gostaria que um ou dois irmãos fizessem uma oração por nós como igreja, queridos. Um tempo de tanta mentira, de tanta pressão, de tanto engano, onde parece que o errado é certo e o certo parece que virou errado. Mas que Deus nos dê graça, amém, queridos? Para que a gente possa se manter fiel ao Senhor. Não a homens. Lealdade, acima da lealdade aos homens, a lealdade ao Senhor. Amém? Alguém pode orar?